hoje a gente vai ver o trabalho sobre ondas sonoras, né? Então você já assistiu na aula anterior. Vou passar agora uma revisãozinha para vocês, né? Do que foi passado lá com outro professor, certo? E aí a gente vai trabalhar agora com um cálculozinho simples. Vocês vão gostar, né? Que é física, a gente tem que dar uma trabalhadinha com cálculo, né? Então vamos lá. Bom, o que a gente tem que falar sobre ondas sonoras, né? Então, ondas sonoras, a primeira coisa, é uma onda mecânica, né? Ou seja, ela precisa de um meio para poder propagar-se, certo? E aí, o que acontece? Tem um aparelho no corpo humano que capta esses sons, certo? Que a gente chama de, né, que fica dentro do ouvido, que é o tímpano, né? Então o tímpano ele conduz, o que ele faz? Ele capta a energia sonora das ondas sonoras e transforma em energia elétrica, fazendo com que o nosso cérebro consiga discernir os sons, certo? E também foi falado com outro professor sobre o timbre. Cada pessoa tem um timbre de voz diferente, né? Por exemplo, o meu timbre de voz é específico. Por exemplo, às vezes você tá numa outra sala e já conhece a pessoa e só escuta o timbre de voz dela, você consegue identificar quem é. Por exemplo, a sua mãe te chama, aí você, é minha mãe que tá falando, ou meu tio, ou meu avô, ou meu pai. Então você consegue captar e discernir seu filho, né? Por causa do timbre, cada pessoa. Não, tem pessoas que têm um timbre bem parecido, né? Mas cada um tem o seu timbre específico, tá certo? Bom, o ser humano é capaz de captar sons em frequências diferentes, certo? Quando a frequência ultrapassa aquela frequência, porque o ser humano é capaz de captar frequências de 20 Hz a 20 kHz, né? Ou seja, de 20 a 20 mil Hz, né? Quando o som ultrapassa os 20 mil Hz, a gente chama ele de ultrassom. Quando ele é abaixo dos 20 Hz, a gente chama de infrassom, tá bom? E também tem um efeito muito interessante do som, que é o efeito eco. O que é isso? Porque toda vez que temos um emissor de som, temos um receptor, né? Quem emite o som e quem recebe o som. Né? Por exemplo, agora eu estou emitindo o som e vocês estão recebendo. Quando o emissor é diferente do receptor, né? Então é a maneira mais usual. Agora, quando a pessoa mesmo que emite o som recebe o som, a gente chama de efeito eco. O efeito eco, para que ocorra, tem que ter pelo menos um décimo de segundo de diferença, porque senão há sobreposição de som e não existe o efeito eco. Né? Então existem distâncias mínimas para que ocorra o efeito eco. Eu acho que muita gente já brincou com isso, né? Quando a gente é criança, né? Fala, olá, e fica lá, olá, 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 olá. Então, aquele lá é o efeito eco, né? Ele vai se repetindo, porque isso aqui vai ser muito importante para os nossos cálculos, tá? Porque quando a gente for fazer, a gente tem que saber se tem eco ou não, tá? Existem aparelhos que eles trabalham em cima de eco, né? Por exemplo, o sonar de um navio, ele emite um som, recebe, então ele faz aquele cálculo, ele sabe qual que é a distância que está do objeto, tá bom? Então, agora vamos brincar, né, com a física. Uma pessoa avista um relâmpago e após 3 segundos ela escuta o barulho, né? Que é o que a gente chama de trovão. Por isso que, né, até falo, se você viu o clarão, não precisa mais se preocupar não. Com certeza o relâmpago não caiu em você, né? Se você viu o clarão, vai vir um barulho, é normal. Por que tem essa diferença do momento que emite a luz para o momento do som? Porque a luz é muito mais rápida do que o som, né? A velocidade da luz é aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, dentro do nosso planeta a gente vê ela praticamente instantânea, é muito rápido. Enquanto o som ele navega no ar numa faixa de 320 a 340 metros por segundo, então é muito grande a diferença, né? A luz é como se fosse instantânea e o som tem aquele delay, né? Aquele retardo, né? Certo? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer esse tipo de cálculo, professor? A gente vai lembrar da física 1, né? Você lembra daquela propriedade? Velocidade é igual a espaço dividido por tempo. Eu tenho a velocidade, não é isso?
E eu tenho também o tempo. Então, eu já tenho aqui a velocidade e o tempo. O que eu estou querendo saber? O espaço. E como que eu faço isso, professor? A gente só faz uma alteração algébrica aqui, né? Ó, espaço vai ser o quê? A velocidade vezes o tempo. Então, nós vamos trabalhar com essa formulinha aqui, ó. Espaço é igual a velocidade vezes o tempo, que é a mesma fórmula aqui, só uma maneira diferente, né? Porque aqui eu quero ver a velocidade, só que aqui agora eu quero ver o espaço. Então, o espaço é igual a velocidade vezes o tempo, tá bom? Então, é a distância, né? Espaço é a mesma coisa de distância, né? Ó, ele está pedindo para saber a distância entre a pessoa e o trovão. Então, vai ser o quê? Espaço é igual a velocidade vezes o tempo, certinho? Então, vamos lá. Eu já tenho a velocidade, né? Que é quanto? 340. E o tempo? 3 segundos, né? Então, o que acontece? Né? Eu tenho aqui, ó, 3 segundos, que é o tempo, e a velocidade, que é de 340 metros por segundo, certo? Então, trazendo aqui, ó, a velocidade 340 e o tempo, que é 3. Resolvendo isso aqui, né, fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 1020 metros, que é o espaço que eu estava querendo descobrir. Então, o espaço é de quanto? 1020 metros, tá certo? Então, só definindo aqui, a distância entre a pessoa e o relâmpago, é de 1020 metros. Beleza? Só isso, gente. Ah, professor, mas é fácil demais, mas é isso. Física é fácil, tá bom? Não. E se for eco, professor, o emissor, aqui o que acontece? Quem está emitindo o som é o relâmpago. Quem está escutando? Uma pessoa. Então, o emissor é diferente. O emissor, né? O emissor é diferente do receptor, né? Então, o emissor é diferente do receptor, né? E quando o emissor é igual ao receptor? Vamos ver um probleminha? Ricardo estava brincando de escutar o próprio eco em um local. Ele percebeu que havia um atraso de 4 décimos de segundos de sua voz emitida e a recepção da mesma. Levando essas informações em consideração, qual é a distância entre Ricardo e a parede de reflexão sonora? Né? Porque toda vez que você está fazendo eco, tem um obstáculo que vai retornar o seu som, que o som é onda, né? Então a onda se propaga em várias direções. Por exemplo, o som é em 3 dimensões, ele é tridimensional, como já foi falado. Então ele vai batendo e refletindo, certo? O que acontece? Agora a gente vai fazer o cálculo. Ah, professor, então é a mesma forma do outro? Sim, só que nós temos que levar em consideração uma coisa, né? Ó, o espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Só que agora, gente, perceba aqui um negócio, né? O meu emissor, né, é igual ao receptor, certo? O som, ele vai bater e vai voltar. Não é isso? Vai bater e vai voltar. Esse atraso aqui está levando em consideração a ida e a volta. Só que o que acontece? Ele quer saber a distância entre o emissor e a parede, o obstáculo, né? E se eu levar em consideração, o som fez 2 viagens. Ele foi e voltou. Eu não quero saber a distância da ida e da volta, só a distância da ida ou a distância da volta, né? Então eu vou querer saber a metade disso aqui, né? Então o que acontece? Toda vez que a gente tiver isso, a gente chama de efeito eco. Quando acontece o efeito eco, a fórmula é a mesma, porém é a metade. Eu vou ter que dividir por 2, porque eu só vou querer um espaço, eu não vou querer os dois. Então eu só vou querer um, ou a ida ou a volta. Eu não vou querer os dois. Então só um. Basta a ida ou a volta. Certo? Então vamos fazer aqui. Uai, professor, como que eu vou saber? Gente, geralmente vai falar de eco, ou radar, ou sonar, que são as duas coisas que fazem, tá bom? O golfinho e o morcego também eles se orientam através de um sistema próprio de radar e de sonar, né? O golfinho, no caso, é um sonar, que ele emite o som e ele consegue, ele sabe a distância que está ali, tá?
E o morcego também, por isso que ele se orienta à noite, né? Ele vai orientando mais por isso, tá bom? Então vamos brincar aqui? Tá, então é a mesma ideia, né? Eu tenho aqui, ó. Qual que é a velocidade do som? Tá vendo, gente, que a velocidade do som aqui foi diferente? Porque o som tem variação, dependendo da altitude, dependendo da pressão, ele varia um pouco, né? Então aqui deu quanto? 320, né? 320 metros, né? Então eu peguei esses 320 e joguei aqui. Tá vendo? Vou de, né? E agora, qual que é o tempo? O tempo é esse aqui, ó, 0,4, né? Que ele vai vir para cá, ó. 320 vezes 0,4. E isso aqui tudo vai ser dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, 320 vezes 0,4. A gente fazendo essa conta, eu vou encontrar o quê? 128. Você fazendo a calculadora, você vai encontrar lá 128. Lembrando que isso aqui não é 4 segundos, é 0,4, tá? Por isso que fica menor o valor. É um valor decimal menor que 1, né? Então, aí o que acontece? Vai diminuir. E isso aqui agora eu vou dividir por 2. Dividindo isso aqui por 2, então eu vou ter o quê? 128 dividido por 2 vai dar 64 metros, que é a minha resposta, né? Então, Ricardo está distante 64 metros da parede, né? Então, gente, eu vou passar umas atividades em cima disso aqui. Quando for eco, divide por 2. Quando não for eco, a gente vai trabalhar com a fórmula certa, né? Espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Espero que todos tenham aprendido, tá? Qualquer coisa, reveja o vídeo novamente e estou aí com vocês online e disponível para qualquer dúvida. Até mais.